Oh, bênção. Graça e paz, amados. Tudo bem com vocês? Que bom. Estarmos aqui na casa de Deus, ouvindo a palavra, sendo ministrados e também, louvando ao Senhor de todo o coração. Como é importante estarmos na casa do Pai, ouvindo essa palavra, ouvindo essa mensagem. Quando o pastor Fabrício me convidou para trazer essa mensagem, eu pensei, o Espírito Santo, que palavra, trazer. E eu gostaria que você se colocasse em pé neste momento. Se você trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 a 3. Hebreus 12, do 1 ao 3. Amém? Bom, acho que deve ter ali também no telão. Se você está aí com a sua Bíblia, você pode estar acompanhando, se não acompanha no telão. E a palavra de Deus nos diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Versículo 2: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Verso 3: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Amém? Vamos orar? Pai, na Tua presença nos colocamos nesta noite, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado esse tempo tão precioso de pararmos tudo para ouvirmos a Tua palavra. Assim como acabamos de cantar, como Maria, que estava aos seus pés, ouvindo a Sua palavra. Aqui estamos, Senhor, para Te ouvir. Que o nosso coração possa estar aberto para receber a Tua palavra, para sermos edificados, para que possamos ser fortalecidos na fé e que as nossas emoções sejam abençoadas, sejam dominadas pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, queridos. O título da mensagem é Recalculando a Rota das Emoções. Que interessante isso, Recalcular a rota. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter usado o GPS no seu carro. Todo mundo aqui já tem, isso. Eu tenho. E muitas vezes, quando nós estamos num caminho, quando nós traçamos um destino, nós colocamos ali o GPS e o GPS vai nos guiando, o GPS vai nos levando. Por exemplo, para eu estar aqui hoje, eu coloquei no GPS, E ele me trouxe ali o tempo que ia ser e tudo mais. Mas o que acontece? Quando nós erramos o caminho, quando nós nos distraímos, às vezes estamos ali ouvindo uma música no carro, às vezes estamos conversando e de repente nós nos distraímos e pegamos um caminho diferente. E o que o GPS faz conosco? O que ele vai fazer? Ele vai dar uma bronca em nós? Ele vai brigar com a gente? Não. Simplesmente ele vai dizer, recalculando, E ele vai nos direcionar novamente para o destino para o qual nós traçamos. E assim também é Deus. Deus, Ele sempre está pronto para nos direcionar aonde nós precisamos ser direcionados. Deus, Ele é assim. E muitas vezes, as nossas emoções nos desviam do propósito original, da rota original. Quantas vezes nós tomamos decisões
pelo impulso. Quantas vezes nós agimos de maneira impulsiva, não agimos de forma racional, não agimos de forma espiritual, e muitas vezes nós somos guiados pela nossa ansiedade, muitas vezes nós somos guiados pelo nosso medo, pela nossa raiva. Muitas vezes as nossas emoções nos sabotam e fazem com que nós tomemos direções que vai trazer consequências difíceis. Consequências muitas vezes irreversíveis. Por isso a proposta de recalcular a rota das emoções, ela cai muito bem. Nós precisamos prestar atenção nas nossas atitudes. O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos sendo direcionados por Deus? Ou será que nós estamos sendo direcionados pelas nossas emoções? A palavra de Deus também nos fala em Jeremias 17, 9, que o nosso coração, ele é o quê? Enganoso. Nossos sentimentos, nossas emoções, muitas vezes nos sequestram. Quando você está com raiva, quando você está com ódio, quando você está com as suas emoções desequilibradas, queridos, misericórdia. Ninguém consegue ficar perto, nem você mesmo não se suporta, não é verdade? Quando nós estamos assim desequilibrados emocionalmente, por isso que nós precisamos cuidar das nossas emoções, recalcular a rota para onde ela está nos levando. Ou será que nós estamos sendo guiados pelo Espírito, ou se nós estamos sendo guiados pelas nossas emoções? E cada vez que nós somos dirigidos por nossos impulsos, queridos, não dá ruim, como diz, né? Dá ruim. Quantas pessoas eu tenho recebido no meu consultório que muitas vezes agiram de maneira impulsiva. Pegaram uma rota diante de uma situação, diante de uma situação difícil, elas pegaram uma rota que não era para ser pego e acabaram trazendo consequências. No momento da fúria, no momento do calor ali, agiram de maneira impulsiva e acabaram tomando decisões erradas. Nós vemos muitas famílias sendo destruídas, casamentos sendo desfeitos, filhos, né, muitas vezes agindo de maneira impulsiva com seus pais, pais agindo de maneira impulsiva com seus filhos, e ficam marcas para sempre. Quantas pessoas eu recebo no meu consultório que foram marcadas lá na infância? Por quê? Agiram de maneira totalmente desproporcional. Agiram de forma impulsiva. As pessoas que eram para trazer cuidado, proteção, provisão, amor, compreensão, acabaram, marcando a vida daquela pessoa, e ela carrega marcas para sempre. E isso vai, muitas vezes, levando até mesmo para o casamento, para o trabalho, nos relacionamentos, porque lá atrás ela foi marcada. E uma pessoa que é ferida, ela também vai ferir outros. Uma pessoa que é machucada, é muito provável que ela também vai machucar o outro, porque ela não soube lidar, não souberam lidar com ela, com as suas emoções, e também ela não vai saber. Mas é importante nós recalcularmos as nossas emoções. Repita assim comigo: quando as emoções me tiram da rota, a palavra de Deus é o GPS que me traz de volta para o propósito. Ok? Vamos pôr lá aquela... Pode passar. Então ali diz, assim como o GPS recalcula quando erramos a rota, Deus também recalcula a nossa trajetória. Olha o que diz a palavra ali no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra
luz para o meu caminho. Quando nós somos guiados pela palavra de Deus, querido, não tem erro. Porque a palavra de Deus, ela nos dá o direcionamento correto de como nós podemos ser como pais, como nós devemos ser como marido, como nós devemos ser como esposa, né, as mulheres, como nós devemos ser como trabalhadores, como patrão. A Bíblia, ela nos ensina o caminho, ela é a luz para o nosso caminho, ela é a lâmpada para os nossos pés. Mas quando nós somos sabotados pelas nossas emoções, nós não queremos ouvir a palavra. Voltando um pouquinho atrás ali, onde nós lemos, olha o que diz, volta lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Vamos pensar aqui, imaginar, né, uma corrida. Um atleta, quando ele está correndo, ele não pode ir com sobretudo, ele não pode ir com uma roupa pesada. O que ele precisa carregar? Simplesmente um tênis, uma bermuda e uma camiseta. Se ele correr ali com um monte de coisa, o que vai acontecer? Ele não vai conquistar a vitória. Nós precisamos tirar o embaraço. Nós precisamos tirar o pecado que tão de perto nos rodeia. E nós precisamos ter os nossos olhos fitos em Jesus, olharmos para Cristo. A palavra está bem clara. Nós temos estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? As pessoas estão de olho em mim e em você. Somos filhos de Deus. Você é filho de Deus? Eu sou filho de Deus, você também é. E como filhos de Deus, nós temos que ser como o nosso Pai. Somos a imagem e semelhança de Deus. Deus, ele é o quê? Amor. Deus, ele é perdão. Deus, ele é paz. Deus é alegria. E quando nós estamos olhando para Cristo, quando nós temos esse foco em Deus, nós não estamos mais embaraçados. Mas agora, quando a gente fica dando muita atenção para os problemas, para as dificuldades, nós não conseguimos correr a carreira que nos está proposta. Então a palavra está bem clara. E no versículo 2, diz assim: e tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Jesus suportou a cruz. O cristianismo sem cruz não é cristianismo. Viver uma vida cristã exige de nós crucificação. O processo da crucificação. Existem vários e vários processos. Existe o processo da santificação, existe o processo da crucificação, e nós precisamos estar crucificados com Cristo. O que isso quer dizer? Significa, queridos, que muitas vezes nós vamos ter que morrer para nós mesmos. Meu Deus, pastor, mas que palavra pesada é essa? Em pleno domingo, você não poderia dar uma palavra mais tranquila? Tem que morrer? Sim, queridos. Morrer para nós mesmos. Aquele que quer ser discípulo de Jesus deve negar a si mesmo, deve tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Vida cristã, queridos, não é uma vida de mar de rosas, até porque a rosa, ela tem os seus espinhos. Vida cristã é caminho estreito. A porta larga é a que leva para a perdição, mas a vida cristã requer de nós renúncia, requer de nós comprometimento. Existe uma diferença, né? Eu gosto sempre de usar, abrindo um parênteses aqui, eu gosto sempre de usar uma figura, né, da diferença do X-Bacon e do X-Egg.
O X-Bacon, o porco, ele está comprometido com o X-Bacon. Agora, o X-Egg, a galinha, né, o frango, ele está envolvido no X-Egg. Por quê? Ali ela deu uma parte, né, para ter o X-Egg. Agora o porco não, ele teve que dar a vida dele, né, para a gente ter ali o X-Bacon. Ele teve que morrer. Queridos, nós precisamos não só nos envolver. Muitas vezes nós estamos tão assim, a gente se envolve, a gente gosta, a gente frequenta a igreja, a gente gosta de Jesus, mas seguir a Jesus implica abrir mão dos nossos sonhos, abrir mão das nossas vontades, abrir mão do nosso querer para fazer a vontade de Deus. Quando Jesus começou a ensinar os seus discípulos, muitos estavam ali seguindo a ele enquanto ele estava multiplicando pão, enquanto ele estava fazendo milagres, mas chegou o momento da pregação de Jesus que ele começou a falar que ele iria morrer. Ele começou a dizer que as pessoas precisavam estar dispostas a pagar um preço, a viver uma vida crucificada, a renunciar às suas vontades. E quando chegou nesse momento, muitos daqueles discípulos deixaram de seguir a Jesus, porque eles acharam aquela pregação muito pesada, muito difícil. Então, quando nós olhamos para esse versículo, que Jesus ele suportou a cruz, ele, ali, a palavra fala que ele suportou a cruz. Pensem bem naquele que tal oposição dos pecadores, ou pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não se desanimem. Versículo 2, né? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Ele trocou a alegria pela cruz. Ele trocou tudo isso. E ele desprezou a vergonha. Ou seja, ele não deu atenção para as suas emoções. Ele não deu atenção para a vergonha. Muitas vezes nós não queremos, né, passar vergonha. Nós não queremos, né, puxa, o que vai pensar da minha reputação? Queridos, nós precisamos ter comprometimento realmente com Jesus. O que vão pensar de mim se eu seguir a Jesus? O que vão pensar de mim se eu abrir mão disso e daquilo? Você precisa abrir. Seguir a Jesus requer de nós isso. Recalcular as emoções implica nisso. Amém? E quando nós pensamos sobre isso, a gente precisa entender. E o primeiro ponto que eu quero falar aqui é sobre reconhecer onde você está. Reconheça onde você está. O livro de Hebreus nos convida: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Não dá para recalcular, queridos, sem admitir que estamos na rota errada. É preciso responder perguntas duras. E muitas vezes nós precisamos nos perguntar: quem eu sou? Quem é você quando ninguém está te vendo? Quem é você no seu trabalho? Quem é você na igreja? Quem é você na sua família, na sua casa? Quem sou eu? Muitas pessoas não sabem quem são elas. Muitas pessoas não conseguem entender quem ela é. Precisamos entender quais são os atributos da nossa identidade. Precisamos entender as características da nossa personalidade. Precisamos entender, né, quando nós estamos mais impulsivos e quando nós estamos mais propícios, né,
a cair. Qual é o propósito da minha existência? É outra pergunta que precisamos fazer para nós. Qual é o propósito da minha existência? Antes, precisamos entender quem eu sou. Alguém já perguntou isso para você? Quem é você? Você já perguntou isso para você? Quem eu sou? Muitos vão começar falando assim, eu sou, por exemplo, né? Vou falar de mim aqui. Eu poderia dizer assim, eu sou Eli, eu sou psicólogo, eu sou pastor, eu sou marido, eu sou isso e aquilo. Não, queridos. Primeira coisa, eu sou filho de Deus. Amém? Eu sou filho de Deus. Eu sou cristão. Eu tenho um pai que me ama. Quando nós sabemos a nossa identidade, quem nós somos, qual é o propósito da nossa existência, tudo muda. Como filho de Deus, eu tenho que andar como ele andou. Como filho de Deus, eu tenho que ser guiado não pelas minhas emoções, mas ser guiado pela palavra de Deus. Ser guiado por aquilo que a palavra de Deus me ensina. E não ser guiado pelas minhas emoções. As minhas emoções não podem me controlar. Eu preciso controlar elas. É difícil isso, né? É mais fácil a gente ser guiado pelas emoções. Mas nós precisamos entender qual é o propósito da minha existência. E o propósito da minha existência é: fui criado para louvar e bendizer o nome do Senhor. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Você foi criado para isso. Também preciso entender quais são as minhas forças e quais são as minhas fraquezas, né? No que eu sou melhor, no que eu sou mais fraco. Quando você entende as suas fraquezas, é mais fácil de você enfrentar o inimigo. Não, eu tenho falha nessa área. Agora tem muitas pessoas também que não admitem. Não, eu sou invencível, né? Até uso o versículo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. E amém, você pode tudo naquele que te fortalece. Em Deus nós podemos todas as coisas. Mas muitas vezes a pessoa usa esse versículo para ela, né, achar que ela vai poder todas as coisas. Mas ela pode sim, se ela estiver na palavra de Deus. Se ela viver a palavra de Deus. Amém? Outra pergunta que é importante nós fazermos para nós mesmos. O que tem me aprisionado emocionalmente? O que está te aprisionando, querido? Será que é a falta de perdão? Será que é uma mágoa que você carrega? O que está prendendo você emocionalmente para você não despontar, para você não viver a plenitude que Deus tem para a sua vida? Precisamos entender o que está nos aprisionando, o que está me prendendo emocionalmente. E nos desembaraçarmos disso. Muitas vezes reagimos sem filtro, no impulso, e depois colhemos consequências amargas. Por isso, o primeiro passo é a honestidade diante de Deus. Repita assim comigo: não há recálculo sem reconhecimento. Só muda de rota quem admite que errou o caminho. Queridos, só muda de rota quem admite que errou o caminho. Né? Isso é o princípio do arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento vem da palavra grega metamorfose, ou melhor, metanoia, né? Que é o mesmo de metamorfose. Metanoia, arrependimento. Mudança de mentalidade, mudança de comportamento. É a mesma coisa de você estar indo para, por exemplo, eu quero ir lá para Foz do Iguaçu, ou melhor, quero ir lá para Foz do Iguaçu, e eu pego a BR-277. Só que eu estou indo na direção lá para Paranaguá. Eu vou chegar em Foz do Iguaçu? Jamais. O que você precisa fazer? Hein? O que você tem que fazer para você chegar para Foz do Iguaçu? Você está indo lá para Paranaguá, na 277. O que você tem que fazer para você ir para Foz do Iguaçu?
Pegar o quê? Pegar um retorno, não precisa pegar um retorno? Você precisa pegar um retorno, você precisa se converter. Esse é o processo, queridos. Nós precisamos nos converter, nos arrepender dos nossos maus caminhos. Ah, meu Deus, eu errei, então preciso admitir. Só muda de rota quem admite que errou o caminho. Eu errei o caminho, puxa, fui guiado pelas minhas emoções. Ao invés de eu agir de forma sensata, ao invés de eu agir de forma espiritual, eu agi pelo impulso da minha emoção. Falei de uma maneira errada. Me comportei de forma totalmente errada. O que eu tenho que fazer? Para tudo que está fazendo e volta para o caminho. Se você precisa pedir perdão para alguém, reconheça isso e vai lá e peça o perdão. Isso é humildade, queridos. Isso é recalcular a rota das emoções. Puxa, eu falei coisas que eu não deveria ter falado para o meu marido. Eu falei coisas que eu não deveria ter falado para minha esposa. Puxa, eu agi de maneira muito severa com meu filho. Não custa você chegar lá para o filho e falar: filho, vem cá. O pai falou coisas que não deveria falar, me perdoa. Não custa você chegar para o teu marido e reconhecer: querido, eu agi pelo impulso, falei coisas que não deveria ter falado para você. Não custa você chegar para a sua esposa: querida, meu Deus do céu, por que eu fui falar isso para você? Por que eu fui agir dessa maneira? E pedir perdão. Isso é voltar para a rota certa, para a emoção certa. Amém? Segundo ponto. Vamos lá? Pode pular. Mantenha os olhos fixos em Jesus. O texto continua: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Hebreus 12:2. Quando tiramos os olhos de Cristo, ficamos refém das emoções. Quando você tira os olhos de Jesus, você se torna refém das suas emoções. E como nós podemos permanecer olhando para Jesus? Sabe aquelas práticas espirituais, queridos? Oração, leitura bíblica, jejum, devocional. Isso é estar com os olhos fitos em Jesus. E muitas vezes nós deixamos isso de lado, as disciplinas espirituais, e começamos a olhar tanta coisa, olhar notícia, olhar o que o Instagram está falando, olhar o que o jornal está falando, e deixamos de olhar para a palavra de Deus, deixamos de ter um tempo de qualidade com Deus na oração. É interessante que quando você dobra o seu joelho e você ali então fica ali concentrado na oração, existe uma área no nosso cérebro que é ativada. E qual é essa área? Essa área aqui do neocórtex frontal. Quando você ora e você coloca as mãos nessa direção, isso é ativado. Isso é comprovado agora, né, cientificamente. Antigamente, né, quase não se falava muito nisso, mas a oração, ela tem um poder. Então, querido, não custa. Quer dizer, custa, né? Para a nossa carne, para a nossa vontade, para a nossa emoção, a tua carne não vai querer orar. Não adianta você querer dizer assim: todo dia eu levanto, né, saltitando, hoje eu vou orar, vou buscar Deus. Não, querido. A gente vai querer ver o Facebook, vai querer ver o Instagram, vai ficar olhando isso. Eu não estou falando isso de salto alto não, queridos, porque eu também tenho que vencer isso. E é uma luta, mas eu preciso vencer. Então, tirar um tempo, aquilo que Jesus disse, né? Quer conversar com Deus? Fecha a porta atrás de si, entra no teu quarto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Nós precisamos ativar novamente. Olhar para Jesus é isso. É você ter um tempo com Deus, na sua devocional, no seu tempo diário
com o Senhor. Não abre mão disso. Tenha um tempo de qualidade em oração, na leitura bíblica. Isso é cruz, queridos. Quando você se desvia para outro caminho, não vai dar certo. E cada vez mais a gente vê que as pessoas estão se distanciando. Porque existem muitos estímulos, não é verdade? Antigamente era a TV, né? As igrejas pregavam contra a TV antigamente, né? Falavam. E quando veio o rádio, então, né? Antes era, a mais antiga era o rádio. Não, isso aqui, a caixa do capeta, misericórdia, né? A caixa do capeta, a TV, Deus o livre, tinha que jogar fora a TV. Hoje não, está na palma de nossa mão. E se nós não tivermos controle, nós vamos ser guiados por isso o tempo todo. Existe um sistema no nosso cérebro, um sistema de recompensa, né, que é o sistema dopaminérgico, né, que vai gerando dopamina, e você vai olhando aquilo dali, é algo viciante. E quando vê, você fica horas ouvindo fofoca, ouvindo tanta coisa, e aquilo, quanto mais você vai se alimentando daquilo, mais você vai gerando aquilo na sua mente. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o teu coração estiver cheio da palavra de Deus, se o teu coração estiver cheio da presença de Deus, é isso que a tua boca vai falar. Os nossos sentimentos, as nossas emoções vão sendo direcionadas de acordo com a palavra de Deus. Então tenha tempo com Cristo, tenha tempo com o Senhor. Ore, pare tudo que você está fazendo, dobre o seu joelho e fala com Deus. Você vai ver mudanças ali nesse tempo com o Senhor, na oração, na palavra, até mesmo no jejum, vai quebrantar muito mais você, e você vai ser uma pessoa muito mais equilibrada emocionalmente. Você vai ser uma pessoa muito mais ativa emocionalmente. Você não vai ser agitado pelas emoções, pelas notícias que tanto falam, porque se nós ficarmos olhando, queridos, para essas notícias que tem, nós vamos ficar desesperados. E a palavra fala, né, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, né? Mas nós precisamos colocar diante do Senhor, pela oração e súplica com ações de graça. É isso que nós devemos fazer. O segredo é esse. Por que as pessoas andam tão ansiosas? Por que as pessoas andam tão agitadas? Por que o número de pessoas depressivas está cada vez mais aumentando? Porque muitas vezes não param para olhar para Jesus. Estão olhando para tudo, menos para Jesus. E alguém pode dizer assim, mas pastor, eu estou olhando para Jesus. Mas muitas vezes está olhando para Jesus, está olhando para tantas outras coisas. Prioriza, queridos. Preste atenção. Tenha um tempo de qualidade com o Senhor. E o Senhor vai te abençoar. Quando tiramos os olhos de Cristo, ficamos reféns das nossas emoções. Mas quando olhamos para Ele, encontramos direção, recebemos força para suportar as lutas, enxergamos que a vitória vem após a perseverança. Jesus não ignorou a dor, mas Ele venceu com um propósito. Ele suportou a cruz porque via adiante a alegria da salvação. Repita assim comigo: se você olhar apenas para as emoções, você vai tropeçar. Mas se você olhar para Jesus, vai chegar ao destino. Amém? Próximo ponto. Pode passar. Terceiro ponto que eu queria colocar aqui. Mudou ali a imagem, né? Eu tinha uma imagem diferente, mas está certo. Corra com perseverança e não com pressa. Hebreus diz: corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Correr com perseverança. Essa corrida que nós estamos correndo, queridos, não é uma corrida de 100 metros, rápida, mas é como se fosse uma maratona.
Então, para nós alcançarmos o objetivo, nós precisamos correr com perseverança. É uma maratona, é uma corrida, né, de, como é que eu posso dizer? Né, esqueci o nome, de resistência, né? Eu lembro quando eu fui fazer como é que é o nome? Esqueci. Fui fazer lá o quartel, como é que é o nome? Que a gente tem que fazer aquele NPOR na época, porque eu tinha, enfim, eles me colocaram lá para passar por isso. E o primeiro teste era teste de resistência, era teste de corrida, era teste físico, para depois passar pelo teste lá de conhecimento, né? E de cara ali eu já reprovei, né, queridos? Né? Não passei porque misericórdia. Mas eu lembro que tinha os outros colegas meus que na corrida de 100 metros, né, quando eles falaram assim, né, se prepara e tal, respira fundo e deu um tiro lá para correr, eu fui o último, né? Sempre eu chegava por último. Né? Na corrida de salto em altura, então, nem saltei, né? Sempre eu ficava por último. E eu ficava, meu Deus do céu. Mas na corrida, né, de resistência, querido, eu quase cheguei em primeiro lugar. Enquanto os outros, né, deram gás, correram e tal, deles. E eu lá, devagar e sempre, né? Que nem a tartaruga, né? Né? Mas eu consegui, né? Dei a volta ali no quartel ali do Boqueirão aqui, né? Dei a volta e todo mundo lá morrendo já, não conseguia mais nem completar, e eu ali, né? Realmente, né, guardando resistência para poder completar todo o circuito, e fui de boa, né? E é isso, queridos. Essa corrida que nós estamos correndo, nós precisamos entender que existe uma trajetória, né? E nós não podemos, de forma alguma, achar que as coisas vão acontecer rápido. Precisamos perseverar. A vida cristã é assim. Perseverança não é velocidade. Perseverança é constância. A palavra do Senhor nos fala que nós devemos ser firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Ser firme e constante, querido. Não desanime no meio do caminho. Nessa trajetória você vai encontrar muitos obstáculos. Nessa vida que nós estamos vivendo aqui nessa terra, nós vamos encontrar muitas dificuldades. Nós precisamos perseverar. E para perseverar, você precisa estar com o teu olhar em Cristo. Eu já tenho muito tempo que eu estou na igreja, na casa de Deus, né? Faz muito tempo que a gente já está com o Senhor, caminhando. E nesse caminho, nessa trajetória, já vi muitas pessoas desanimarem. Já vi muitas pessoas desistirem. Já vi pessoas entrando e saindo da igreja. Mas aqueles que permanecem até o fim, precisam vencer todos esses obstáculos. Porque nós vemos muitas coisas. Nós vemos pessoas que estão firmes e daqui a pouco não estão mais. E você vai ter muitas decepções. Poxa, pastor, que pregação difícil de ouvir. Sim, queridos. Você vai ter muitas decepções. Muitas vezes você vai decepcionar até mesmo com seus líderes, vai se decepcionar com os irmãos da igreja, vai se decepcionar com tantas coisas, mas se você estiver olhando firme para Jesus, você não vai se desviar. Você não vai voltar atrás. Muitas pessoas caem no meio do caminho, mas você precisa ser aquele que vai chegar até o final. E se você ver que alguém caiu, querido, você vai lá e levanta. Querido, você não vai ficar sozinho. Não, eu vou ficar aqui no meio do caminho. Não, vem cá, eu te carrego junto. Isso é olhar para Jesus. Nós temos uma carreira. Não é reagir no calor da emoção, mas é agir guiado pelo Espírito. Precisamos ser guiados pelo Espírito e não agir no calor da emoção. Também recalcular as emoções é escolher relacionamentos saudáveis que nos edificam
e rejeitar os que nos puxam para baixo. Muitas vezes nós estamos tendo relacionamentos que não agradam ao Senhor, relacionamentos tóxicos, pessoas que muitas vezes estão conosco, mas estão nos desviando do propósito. Preste atenção no tipo de relacionamento que você tem. Se essas pessoas estão juntos com você para te edificar, ou elas estão com você para puxar você mais para baixo. Preste atenção no tipo de relacionamento. Não que nós sejamos melhores que alguém. Não é nesse sentido. Eu sou melhor, então não vou me misturar com você. Mas não se deixe influenciar pelas más companhias. Seja você luz neste mundo. Seja você sal nesta terra. Dê sabor a esse mundo. Querido, não se... como diz lá o Salmo capítulo 1, Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá seu fruto na estação própria, e as folhas não caem. É assim que nós devemos ser. Nós precisamos vigiar quem está do nosso lado, quem está me influenciando. Muitas vezes o que está nos influenciando é aquilo que nós estamos consumindo, é aquilo que nós estamos bebendo, é aquilo que nós estamos ouvindo. Se isso está tirando você do propósito, querido, se isso está tirando você fora da rota que Deus planejou para você, é importante você identificar o que está me tirando do propósito. O plano de Deus, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E se nós não estamos vivendo essa vida abundante, se nós não estamos vivendo esse plano, bom, perfeito e agradável, precisamos identificar que tipo de alimento eu estou comendo, que tipo de conteúdo eu estou absorvendo, e abrir mão disso. Repita assim comigo. Na corrida da fé, não vence quem corre mais rápido, mas quem permanece até o fim. Quantos querem permanecer até o fim aqui? Levante a mão. Amém? Permaneça, querido. Permaneça no propósito, permaneça até o fim. E para concluir, pode passar ali. Eu queria dizer para vocês que recalcular a rota das emoções é uma decisão diária. É algo diário. Então, primeiro, nós precisamos reconhecer onde estamos. Segundo, nós precisamos fixar os nossos olhos em Jesus. E terceiro, nós precisamos correr com perseverança. Assim como o GPS nunca desiste de recalcular quando erramos, Deus também não desiste de nós. Ele nos chama a alinhar nossas emoções ao seu propósito. Diga assim: quando as emoções tentarem me tirar da rota, devo me lembrar, Jesus é o caminho e não o atalho. Amém? Vamos nos colocar de pé nesse momento, queridos. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Feche os seus olhos e veja, perceba, onde foi que você, em algum momento, se distraiu e pegou um atalho. Talvez você foi sequestrado pelas suas emoções. Um sentimento ruim tem dominado o teu coração. Uma tristeza tem
se alastrado dentro de você. Mas nessa noite o Espírito Santo trouxe você neste lugar para que você ouvisse essa palavra e realinhasse novamente. Talvez você perdeu o sinal do GPS, que é Jesus. Você perdeu a conexão com Deus. E você tem consumido tantas outras coisas, pedido direção para tantas outras coisas. Mas hoje é dia de conserto. Hoje é o dia que o Senhor ele quer te conectar novamente. À fonte, à vida, ao propósito original. Deus criou você com um propósito. Deus criou você para você ser bênção, para você ser luz, para você ser uma pessoa vencedora. E não um derrotado. E não uma pessoa triste, guiada pelas suas emoções, guiado pelos seus sentimentos. É momento agora de você sair desse lugar. Dar um sobressalto, dar um salto de qualidade e reconhecer: Senhor, eu errei. Senhor, me perdoa. Senhor, eu deixei que os meus sentimentos me dominassem, mas hoje eu quero voltar para Ti, Senhor. Deixa que o Espírito Santo agora toque no teu coração. Você sabe as áreas da sua vida que precisam ser melhoradas. Você sabe o que você precisa fazer. Se expõe agora diante de Deus. Abre o teu coração. Fale com Deus. Fale com Ele. Só você e Deus sabe as áreas que precisam de serem corrigidas. Abre o teu coração. Você está na casa do Pai. Ele quer alinhar você ao propósito original. Deixa o Espírito Santo te direcionar. Espírito Santo, nós nos abrimos para Ti nesta noite, Senhor. Nós te convidamos, Jesus, toma um lugar no nosso coração. Seja o centro da nossa vida. Nos entregamos, Senhor. Nos entregamos a Ti, Jesus. Sim, Senhor. Fale com Deus neste momento, querido. Deixe o Espírito Santo ministrar na sua mente e no seu coração. Aleluia.